transformada. A de branquinho, pastora Simone ao lado dela, Joelma, futura pastora em nome de Jesus, Zélia, minha irmã, vai ser logo uma pastora também, para a glória de Deus. A minha nora do coração, minha nora preciosa, Marcela, que também, excelente líder de célula e pastora em nome de Jesus. Obrigada. Quando eu estava saindo lá do acampamento, na hora que eu estava saindo do acampamento, houve um intervalo, como vocês sabem, né, um intervalo para os encontristas darem uma descansadinha. E a gente passou lá pelo refeitório e estava uma turma da equipe. E eu falei, orem por mim, eu estou muito nervosa. E meu filho ainda brincou, mãe, mas você é pastora, já está velhinha de pastora e ainda fica nervosa. É porque é do Senhor, é pelo Senhor e é para o Senhor. E é uma emoção muito grande mesmo. Porque quantas vezes que essa igreja abençoou a minha vida. Quando nós éramos ali da Igreja Cristã Evangélica da Cidade Jardim. Na época, a irmã Noé era conosco lá. Mas essa igreja fez tantas proezas no nosso coração, nos ensinou tanto. Como deixar de caminhar juntos? Nunca. Nunca mesmo, porque nós somos mesmos irmãos. Nós temos uma aliança de unidade. Amém. E é uma alegria muito grande. Esse tema, quando a pastora Márcia me passou, eu alegrei no meu coração. É um tema tão nobre, é um tema tão delicado, tão doce. E a gente sabe, vocês já devem ter ouvido hoje pela manhã, eu acredito, como é que se forma uma pérola. É através de muito sofrimento, né? Uma concha se abre para que haja alimento para a ostra, mas quando algum grãozinho de areia entra e fere aquela ostra, aí vem os acontecimentos de feridas que vão ali, a ostra tentando proteger. Quem nos protege é o Senhor. E quanto mais proteção, quanto mais direção de Deus, quanto mais vem a mão do Senhor sobre a nossa vida, uma pérola melhor nós vamos nos tornando. Porque tem pérolas que quando são retiradas do mar, quando é aberta a concha, muitas delas não servem para fazer joias raras. Servem para qualquer coisa. Mas eu vejo aqui pérolas preciosas do Senhor. Mulheres de honra, mulheres que vão fazer diferença, que já fazem a diferença. Amém? Então esse tema, mulher, pérola para o reino de Deus, nos faz pensar muito. Que mulher que é essa? Você já parou para pensar? Que mulher é essa? Uma pérola para o reino de Deus. Você pensou que é você ou você pensou apenas que podem ser outras mulheres? O que passou pela sua cabeça? Ou não passou nada na sua mente? É preciso deixar passar. Você que tem feito a escola de líderes, que já terminou, já deve ter percebido isso. A palavra de Deus, ela precisa ser mastigada, ela precisa ser estudada. Que mulher é essa? Quem mencionou sobre essa mulher de honra? Sobre essa mulher tão especial? E eu quero falar que hoje a minha inspiração, ela vem de uma mulher que é muito admirada. É uma mulher que ela é conhecida em todo lugar onde a Bíblia é estudada, onde a Bíblia é aberta. É uma mulher muito preciosa que não tem nome, que não tem sobrenome, não tem rosto. Que mulher será essa? Mas é uma mulher que foi descrita não por outras mulheres. Mas a história dela foi contada por um homem. Mas esse homem, ele conheceu muitas mulheres. Então ele poderia ter falado outras coisas. Mas certamente um ideal de mulher ficou no seu coração. E ali ele descreveu. Que mulher é essa? Podem ser tantas Marias, tantas Joanas, tantas Ritas, tantas Aparecidas. Essa mulher pode ser você. E ela pode ser eu. Eu quero ser essa mulher. Luto para ser essa mulher. E o que nós podemos fazer então para nos tornarmos essa mulher? A palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, vem nos ensinando. Como nós podemos nos tornar uma pérola para o reino de Deus? Coração limpo, mãos puras,
uma mente reorganizada, restaurada pela palavra de Deus. É isso que vai nos guiar. E muitas vezes, essa mulher chamada mulher virtuosa, a mulher virtuosa talvez nesse século, nesses dias que você está vivendo, pode ser que você já ouviu, até já passou pelo seu coração. Essa mulher é ultrapassada, essa mulher não existe. Ela existe. E essa mulher é você. Amém? O mundo precisa dessa mulher. A essência dessa mulher tão preciosa que nós vamos discorrer daqui a pouco. Você já pode abrir a sua Bíblia em Provérbios 31, a partir do verso 10. O mundo está precisando da essência dessa mulher. Talvez quando você vai lendo, você pensa, eu não quero ser essa mulher que trabalha fazendo isso, fazendo aquilo, trabalha o dia inteiro. Mas você vai ver que nobreza de caráter que tem, que possui. E foi um homem, um rei, um homem cheio de grandezas que descreveu tamanhas qualidades. Provérbios 14:1 diz o seguinte, que a mulher sábia edifica a sua casa. Então essa mulher preciosa é você, uma mulher sábia que constrói e não está destruindo. Eu tenho certeza que muitas de vocês são líderes de células, amém? Ou muitas de vocês, pelo menos, estão almejando ser líder de célula. Ai, que lindo, eu acabei de ver uma pastora amada do meu coração ali. Beijo, pastora Lucília. Essa mulher preciosa que edifica a sua casa, que é você. Talvez você já se deparou com parentes, com vizinhas, que estão ali, quando vem contar alguma coisa para você, você sai dali parecendo que você tem que tomar um banho, você precisa tomar algo para o seu estômago, porque você ficou enojada de tanta coisa que você ouviu. Estou falando mentira, amadas? Não. A gente ouve coisas da boca de mulheres nesse século, que dá nojo no nosso estômago espiritual, se é que tem um estômago espiritual. Que dá náusea mesmo, porque as mulheres estão perdendo a noção dos valores de um lar edificado. Mas você é instrumento de Deus para restaurar, para edificar o lar do Senhor nas casas onde você passar para a glória do Senhor. Amém? E nós vamos buscar agora as características dessa mulher. Mas antes disso eu quero orar com você. Amém? Ah, Senhor, o Senhor é tão nobre. O Senhor é tão galante. O Senhor é alguém tão especial que toma nas nossas mãos e olha para nós, nos fazendo sentir, meu Deus, mulheres tão lindas, mulheres, ó Deus, tão perfumadas, mulheres tão preciosas, porque quando o Senhor olha nos nossos olhos, segurando as nossas mãos, nos chamando para dançar contigo, nós podemos ver que nós somos amadas. Senhor, mas são tantas mulheres que estão ao nosso redor, que não sentem assim, que não vivem assim. Ou pode ser que aqui nesse lugar pode ter alguma ou algumas mulheres que entraram aqui, que palavras hoje já foram ditas, mas ainda ela não conseguiu entender a preciosidade que ela é para o Senhor. E eu te peço, meu Deus, que hoje cada uma de nós entenda que nós somos mais valiosas do que joias. Nós somos mais valiosas, meu Deus, do que todo o dinheiro do mundo. Se nós assim entendemos, meu Deus, que a nossa mente é uma mente de Cristo, que o nosso coração cada dia mais pode ser purificado pela palavra, lavado com o sangue do Cordeiro, e os nossos olhos podem ter um novo olhar. A nossa audição, meu Deus, pode ser desentupida para ouvir a tua voz e ter mais paciência em ouvir a voz do nosso marido, do nosso pai, ouvir a voz, meu Deus, dos nossos filhos, ouvir a voz dos nossos discípulos e ter uma boca sábia que tem resposta para todas as situações. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque é o Senhor que está aqui neste lugar. E é o Espírito do Senhor que nos conduzirá para que essas qualidades dessa mulher preciosa possa fazer mais ainda parte da nossa vida. Abençoa e que hoje haja salvação, que hoje haja cura, que hoje haja restauração de vida e de lares aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querida? Você acredita assim? Você não vai responder para mim, tá? Mas se você entrou aqui hoje, ou tem entrado lá na sua casa, tem entrado até mesmo no seu quarto de oração, e sai do mesmo jeito,
Sai pensando que você não vale nada, que os seus filhos só te desonram, que você tem feito tanto, que você tem dado o seu sangue, que você tem dado cada minuto da sua vida e você não recebe louvor. Eu quero te dizer que mais vale é o que o Eterno pensa da sua vida. E hoje, através das qualidades da vida dessa mulher, você vai entender o que o Senhor quer fazer através da sua vida. Amém? Esse estudo aqui não é para poder colocar ajustes de acordo com a minha boca, de acordo com o meu próprio coração, mas é para ver o que um homem, ele mesmo, tendo experimentado de Deus, mas tendo de repente tropeçado, tendo feito tantas coisas erradas, mas ele soube valorizar o padrão de uma mulher excelente, uma mulher conhecedora de Deus. A palavra do Senhor nos fala sobre muitas mulheres. Eu mesmo, pessoalmente, conheço muitas mulheres valorosas. Vocês são mulheres valorosas. Mas quando nós começamos a ter intimidade, ter relacionamento, nós descobrimos tantas coisas mais valorosas que não se percebe somente olhando, não é assim? Às vezes, eu fico olhando ali para as minhas 12 e fico falando, meu Deus, elas nem sabem isso. Mas cada uma delas me ensina de alguma maneira. Cada uma delas. Umas são mais afoitas, outras são tão calminhas. Outras são mais falantes, outras são caladinhas. Mas cada uma das minhas 12, tem algumas das minhas 12 aqui, como elas têm ensinado a minha vida. Você também conhece mulheres valorosas. Vocês são mulheres valorosas. Por que você não tem se dado valor? Não tem percebido o valor que Deus pensa, o valor que Deus realmente reconhece nos seus olhos, reconhece nos seus atos. No simples fato de pegar uma agulha para pregar um botão na camisa de alguém lá na sua casa que precisa. Saiu, nem lembrou que você pregou o botão, mas Deus olhou e viu o seu coração. Se o seu coração realmente havia ali gratidão por ter o privilégio de ter agulha, pelo privilégio de saber pregar um simples botão. Mas a palavra de Deus nos fala sobre algumas mulheres preciosas, como Sara, que foi uma mulher de espírito manso. Foi a mulher que Deus escolheu para estar ali junto com Abraão. Como Joquebede, uma mãe preciosa que teve coragem ousada. Diante de um decreto de morte, ela ousou trazer vida para o seu filho. Ou mesmo Esther, uma mulher tão nobre, tão novinha ainda, tão linda, mas que aceitou se casar com um homem que ela nem conhecia. Que aceitou se tornar uma rainha. Mas que passou a amar aquele homem, porque Deus colocou a mão. E ela se tornou apenas uma rainha, uma esposa de um rei? Não, Deus colocou ela ali para um tempo oportuno. Não será esse o tempo oportuno que Deus te levantou para alguma coisa especial, para alguma coisa nobre? Pensa claramente sobre isso. Você precisa entender se você é forte e decidida, ou se você é mais calma, mais mansa, mais tranquila. Não importa qual seja o seu temperamento. Se o Senhor está com você, você é uma mulher valiosa, você é uma mulher graciosa, você é uma mulher virtuosa. Então vamos ler quem é essa mulher virtuosa. Provérbios 31, a partir do verso 10. Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido está confiado em ti. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe fará bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos de casa e distribuir a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto das suas próprias mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as suas mãos a pegam na roca. Abre a mão ao necessitado e abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos aos necessitados. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria.
O seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-los nas portas. Provérbios 31, de 10 a 31. Essa mulher pode ser você. Essa mulher é você. E pode ser que ela esteja bem escondidinha, lá no mais íntimo da sua vida. Mas nessa passagem, Salomão, ele pôde contar. Ele pôde expressar. Ele pôde escrever e tentar manifestar. Talvez um sonho de uma mulher que ele idealizava. Mas quem foi Salomão, se não um homem que talvez por ser rei ou por ter tanta autoridade, mas naquela época, nós não aceitamos isso, né? Na nossa época, e eu acredito que talvez as mulheres naquela época também não viam com bom grado. Mas naquela época os homens tinham muitas mulheres, se casavam com muitas. E ele, como sendo rei, muitas vezes aceitava mulheres em casamento como tratado. Olha só como mulher parecia um objeto. Como algo que vinha de presente pelo tratado de paz com algum outro país. Mas, querida, você foi dada para alguém, ou será dada para alguém como esposa, como uma mulher de honra, pelo tratado de paz do exército de Deus. E essa aliança é com o marido de todas nós. Aquele que virá nas nuvens, o noivo maravilhoso. Quando eu falo em noivo, eu lembro tanto da minha preciosa Enói. O noivo maravilhoso que está para voltar. Ele não demora, ele está para voltar. Eu quero ser essa mulher preciosa. Eu quero ser essa mulher adornada. Uma noiva linda. E eu creio que você quer ser também. Mas aquele homem tinha tantas mulheres. Não se sabe se ele olhou a qualidade de uma, de outra e foi juntando. Mas ele manifestou aquilo que era o ideal dele como homem. O que ele esperava de uma mulher. E sabe, a palavra do Senhor também lá no Novo Testamento nos fala a respeito de mulheres preciosas. O que é que faz parte de uma mulher preciosa? Diz o seguinte: não seja o seu adorno, o enfeite exterior dos cabelos trançados, das guarnições de renda de ouro, ou da compostura dos vestidos, mas seja o homem que está escondido no seu coração, no vestido incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande estima diante de Deus. O apóstolo Pedro foi muito sábio em mencionar essas palavras. Mesmo independente de qual seja o seu temperamento, mas de um espírito manso e tranquilo diante de Deus, uma mulher de fé, uma mulher ousada. Mas nós vamos agora enumerar as qualidades dessa mulher. E você vai dizer uma coisa aí para você mesmo. Lembra quando você estava na escola? E de repente começavam a aula, muitas aqui passaram por essa aula. Outras, quando vieram, já não tinha mais esse tipo de aula, que eu acho que é muito importante ter na escola secular. Educação moral e cívica. Lembram disso, algumas? E sempre quando começava uma das primeiras aulas, o professor dizia o seguinte: tire uma folha do seu caderno, faça uma linha no meio e coloque em 2 colunas. Numa você vai colocar as suas qualidades, em outra você vai colocar os seus defeitos. Não responda para mim, em nome de Jesus, porque eu sei qual que é a minha resposta naquela época. Minha resposta hoje é diferente. Qual que você colocava primeiro, qualidades ou defeitos? Não responda, por favor. Mas pensa aí para você. É muito mais fácil a gente achar defeito em nós do que qualidade, não é? O Senhor vê as suas qualidades. Ele olha para você e ele vê as suas qualidades. E sabe o que ele faz? Ele não faz de conta que não vê os seus defeitos. Mas ele diz: oh, minha preciosa,
Vem mais um pertinho, vem mais um pouquinho, mais para perto, mais para perto. Senhor, mas já estou no teu colo, mas vem mais pertinho, um pouquinho mais pertinho, porque eu vou te banhar mais com o sangue do meu filho. Não foi em vão que ele morreu por você. Então conta para mim, conta, minha filha. Conta, você sabe, está na ponta da sua língua. E a gente sabe qual é o defeito. A gente sabe qual é a ira, qual é a amargura, a gente sabe qual é a tristeza, a gente sabe qual é a debilidade. E nós não aguentamos, né, quando o Senhor fala conosco. Nós não aguentamos e aí a gente tem que confessar. E quando a gente confessa, Ele diz, então deixa, não faça mais isso. Mas vem para perto de mim, porque eu vou colocar de mim em você. Essas qualidades não são nossas. Essas qualidades são do Eterno. E Ele quer plantar cada dia mais. Ele já plantou, o que a gente precisa é regar. E nós vamos agora enumerar essas qualidades que Salomão viu nessa mulher preciosa que é você. Primeira qualidade, é uma mulher trabalhadora. A gente sabe que Salomão destacou essa virtude do trabalho. E nós vemos que nos dias de hoje está sendo que muito mais do que uma qualidade, é uma necessidade. A maior parte das mulheres precisa trabalhar para ajudar os pais, ou para ajudar o cônjuge, ou para ajudar a criar os filhos, ou para si mesma, para se manter. Mas hoje, desde pequenininha, a menina é ensinada a trabalhar. Eu tenho duas netinhas muito lindas, muito preciosas. E eu fico vendo, ali, quando elas têm a panelinha, têm a boneca. Menina, já desde pequenininha, já tem um jeitinho com boneca. Já sabe ser mamãe desde pequena. Já sabe pegar a panelinha e já sabe o jeito que coloca em cima do fogãozinho. Ah, mas que palhaçada é essa? A mulher só nasceu para isso? Não é palhaçada. É uma honra. Isso é muito nobre. Saber cuidar da nossa casa. Mas também saber cuidar da nossa casa e poder ir trabalhar lá fora. Minhas amadas, trabalhar é digno. Trabalhar é honroso. Eu me lembro muito quando eu morava ainda com os meus pais. E o papai sempre dizia, ele sempre foi muito contra a preguiça. E ele sempre dizia que trabalhar fazia parte do caráter. E é isso que eu aprendi e é isso que nós entendemos. Trabalhar é uma nobreza de caráter. É dignidade mesmo. Trabalhar em qualquer área que seja uma área lícita. Algo que você sabe que não é vergonhoso. Então, querida, não pense que você é uma escrava do seu marido. Não pense que você é uma escrava de você mesma. Porque senão, como é que vai ser? Essa casa não vai comer. Mas trabalhe com amor, fazendo aquilo que vem às suas mãos. Como sendo algo que é oferecido para o Pai. É oferecido para Deus. E você vai ver que as suas mãos vão produzir com muito mais qualidade. Com muito mais graça, com muito mais nobreza. Porque o que você faz, colocando o primeiro lugar sendo para o Senhor, não virá o pão da preguiça, amém? Não virá a tormenta, não virá, mesmo que venha um pouquinho de dor nas costas, mas você entrega para o Senhor e Ele arranca. Mesmo que venha um cansaço, mas uma noite de sono recupera. Mas uma mulher trabalhadora é uma mulher que é digna de ser chamada uma mulher virtuosa, uma pérola para o reino de Deus. Mas espera aí. Eu vim aqui para ouvir como trabalhar pelo reino de Deus ou pela minha casa? O reino de Deus não é a extensão da nossa casa? Uma família desestruturada vai ter uma igreja estruturada? Mas uma igreja sadia é aquela que é constituída por famílias que lá dentro de casa há saúde em todas as áreas. Amém? A segunda qualidade é uma mulher que ela é cuidadosa. Eu vou pôr meu óculos, eu estou tentando ficar sem óculos, mas não estou conseguindo. Ela é uma mulher cuidadosa, que está nos versos 15, 21 e 27 aí desse texto. A mulher que não tem preguiça de se levantar. Uma mulher que não fica o dia inteirinho na cama, ou no sofá, em frente à televisão, vendo novela após novela, vendo isso após aquilo. Ou lá na porta da vizinha, só ouvindo coisas que vão impregnar o seu coração. Mas é uma mulher que cuida de si, cuida dos seus ouvidos, ela cuida dos seus olhos, cuida daquilo que é mais precioso na sua vida, que é o seu próprio ser interior, o seu próprio ser exterior. Uma mulher que sabe que ela sabe o momento de deitar, o momento de levantar. Uma mulher que sabe que as suas mãos podem operar para o bem. Uma mulher cuidadosa. Ela é dinâmica, ela se torna empreendedora.
mesmo trabalhando só em casa, porque nem todas trabalham fora. Mas é uma mulher empreendedora para o bem. É uma mulher que é satisfeita, ela é feliz com o que faz. Mas uma mulher cuidadosa é aquela que olha para o seu marido, ou olha para o seu futuro marido, guardando o seu coração. E ela não vai descuidar daquilo que vai ser somente daquele que Deus escolheu. Nós estamos vivendo tempos que, infelizmente, muitas mulheres, até conhecedoras da palavra, mulheres ditas cristãs, elas não estão cuidando mais do templo do Espírito Santo. Não estão cuidando daquilo que é primordial. Não estão cuidando da sua mente. Não estão colocando em relevo aquilo que é essencial. A aparência é importante? É. Mas não estão cuidando com a aparência da alma. Falam aquilo que vem na boca. Destroem. Aquilo que ela acabou de construir, de repente ela vai e parece que tem uma betoneira é para poder para preparar a massa, né? Parece que tem um baita de um martelo gigantesco e já vai e destrói aquela parede que ela começou a construir. Mas, amadas, uma mulher cuidadosa, ela cuida do que fala, ela cuida do que ouve, ela cuida daquilo que os seus olhos estão olhando. Lembram lá no nosso pré-encontro? Do pós-encontro, quando fala sobre as janelas da alma. Perdão, queridas. Sobre as janelas da alma. Vamos cuidar um pouquinho mais das janelas da nossa alma. Porque muitas vezes, nós, mulheres chamadas de sábias, mulheres virtuosas, nós não estamos cuidando da janela da nossa alma. E aqui na igreja, lá na nossa igreja, lá onde a gente está reunido na célula, tudo vai bem. Mas chega em casa, a primeira palavra da pessoa que se depara conosco, a gente já se arma. O olhar de alguém que se depara conosco, a gente já se arma. E aí o cuidado não vem. Que nós sejamos mesmo mulheres virtuosas, com o cuidado, o zelo, em tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós. Cuidado com o excesso de cansaço físico. Descansa um pouco, minha amada. Descansa, você tem direito a isso. Para isso o Senhor nos deu o Shabat. O que é o Shabat se não é o descanso no Senhor? Não é o descanso apenas espiritual, não. É o descanso em todas as áreas. Descanse o seu corpo fazendo uma melhor alimentação. De vez em quando, vai atrás somente de uma saladinha. Toma um iogurte. Come uma comida mais saudável. Seja mais cuidadosa com o seu corpo. Sabe por quê? Tem muita mulher morrendo cedo. E quem fica viúvo não é quem fica não, querida. Viúvo é aquele que já partiu. Então cuida melhor de você. Seja mesmo cuidadosa com a sua aparência física. E seja cuidadosa com a sua aparência interior. Terceira qualidade dessa mulher virtuosa, ela é administradora. Ai, eu vou casar e agora eu não sei nem como é que eu vou fazer. Não sei fazer nada. Ih, tem uma surpresa. Olha, minha preciosa noiva. Eu consegui um trabalho melhor. Você vai poder ter uma secretária. Ah, não. Mas eu não sei nem que ordem que eu vou poder dar para minha secretária. Eu não sei nem falar para ela o que ela deve fazer. Minha amada, tudo que você precisa, todo tipo de sabedoria que você precisa, peça a Deus que Ele vai te dar liberalmente. Em todas as áreas, seja uma administradora de tudo. Administradora das suas roupas no guarda-roupa. Administradora da comida na panela. Administradora lá fora. Uma boa empreendedora. Quantas aqui sonham em ser empresárias e não chegou até hoje? Pode ser que ainda esteja faltando, como diz o meu marido, o beicinho de uma pulga para você chegar lá, para você entender que falta conhecer um pouquinho mais na administração. Viver um pouquinho mais. Se relacionar mais com você mesma, com a sua mente, de se sentir capacitada, de se capacitar melhor. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 31, 16 e 24, ela examina uma propriedade e ela adquire essa propriedade, se ela percebe que é a melhor para comprar. Ela planta uma vinha, não tem preguiça de plantar, não tem medo de que alguém venha com uma olhada e vai estragar aquela plantinha dela, porque ela cuida com carinho. E em tudo ela ora, meu Deus, eu plantei.
Abençoa, meu Deus, a minha colheita que virá logo ali adiante. Em tudo ela põe a bênção do Senhor. Em tudo que ela faz, uma mulher virtuosa, a pérola para o reino de Deus, sabe colocar os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios diante de Deus. E essa mulher faz panos de linho fino e os vende. E ela ainda entrega aos mercadores. Ela sabe vender. É claro que nem todas nós somos vendedoras. Se eu fosse viver de venda, eu morreria de fome. Mas cada uma de nós sabe a área que a gente se sai bem. Amém? Seja uma boa administradora. Uma boa empreendedora na área que o Senhor te colocou. Na administração do lar. Dedique com carinho. Não seja uma mulher que fica sempre esperando, morrendo aos poucos, esperando que a mamãe venha fazer para você. A mamãe já está lá longe. Faça, querida, ouse fazer. Sempre tem que ser dado o primeiro passo. Lembra do seu bebê ou do bebê da sua amiga, quando estava só engatinhando, engatinhando, engatinhando. Ele não saiu andando de repente, mas o primeiro passinho às vezes caiu. Assim também é conosco. Às vezes erra na administração, mas não perca o controle. Vá adiante. Seja organizada no tempo. Defina as prioridades. Essa é a qualidade. O Espírito de Deus há de colocar naquela que quer e aquela que ainda não conseguiu. E aquela que já tem, glória a Deus, vai ser muito melhor sucedida para a glória do Senhor. Amém? Quarta qualidade, ela é uma mulher generosa. Como é lindo a gente ver alguém que ama o vizinho, alguém que ama alguém que tem dificuldades. Alguém que quando passa nas ruas, às vezes ninguém fica sabendo daquilo, mas o Senhor vê. Quando ela passa na rua, ela vê alguém dormindo na calçada, e aquilo constrange o seu coração. Alguém que vem, bate na sua porta para pedir um prato de comida, e ela não bate a porta na cara dessa pessoa. Mas será que é só de bens materiais que faz uma pessoa generosa? Não. Uma palavra amiga. Obrigada, preciosa. Uma palavra amiga. Um conselho certo. Porque quantas vezes nós temos pecado por omissão. Temos deixado de ser uma mulher virtuosa. Porque a gente pensa, sei lá se ela vai me ouvir. Sei lá se vai aceitar o meu conselho. Mas o Espírito de Deus que está em você constrange o seu coração. Te leva a ser ousada. Te leva a falar coisa que parece que aquela pessoa vai ficar com vontade de te dar um bofetão na cara na hora. Mas mais tarde ela vai dizer, muito obrigada. Muito obrigada, de verdade, eu tive vontade de puxar o seu cabelo. Mas muito obrigada, porque isso salvou a minha casa. Mulher generosa é aquela que não poupa. Não poupa aquilo que o Senhor lhe dá. Tudo ela pode repartir. E sabe o primeiro lugar que nós precisamos ser generosas? A tecla passada. Família. Nossa casa. Hoje, agora há pouco, na parte da manhã, na ministração da libertação, o pastor Arlen começou a palavra. E quando ele disse a respeito de estar observando a vida, ele falou, olha, eu comecei a parar e até pedi a minha esposa para policiar, me ajudar a policiar. No sentido de que eu saiba ser, eu vou usar a palavra generoso porque é a qualidade aqui. De ser algo lá fora, ser generoso lá fora, mas não deixar de ser isso aqui dentro de casa. Sabe por quê, queridos? Infelizmente, nós, igreja do Senhor Jesus, somos muitas vezes mais generosos lá fora do que dentro da nossa casa. Mas eu chego em casa e eu estou tão cansada. Eu não me esqueço da palavra que a apóstola Celeste uma vez disse. A filha dela, eles tinham mudado para um sobrado e eram 3 lances de escada, me parece. E ela disse que às vezes estava cansada e tinha subido, tinha descido e de repente a voz da filha dela lá em cima. Mamãe! Oi, filha. Oi, filha, porque já sabia que ia pedir algo. Mãe, traz um copo d'água para mim. Qual que é a vontade da gente nessa hora? Mas, meu Deus, menina, você não é mais nova do que eu. Eu estou tão cansada, trabalhei o dia inteiro, fiz visita, acabei de fazer tantos aconselhamentos difíceis. Mas aí ela entendeu, a filha dela ia casar em poucos meses. Ela tinha tão pouco tempo para ter a presença daquela filha preciosa em casa. E ela disse, sim, filha. Levava o copo, colocava lá. É uma honra te servir. Mas ela disse que lá no íntimo, ela estava com vontade de falar, minha filha, pelo amor de Deus.
Me ajuda. Mas ela foi vendo que aquilo se tornou muito gracioso. E a filha dela dizia para ela que queria ser tal qual ela. Ah, queridas, ser generosa é uma qualidade que ela não pode ser indispensada. Ser generosa é algo que é parte do Espírito Santo do Senhor. Ele reparte com todos em cada momento que nós necessitamos. Ele vem sobre nós e ele não mede. Ele não diz, eu vou dar um pouquinho para a pastora Márcia, vou dar um pouquinho para a irmã Enói, vou dar um pouquinho para cada um, porque senão vai faltar. Ele não diz isso. Porque quanto mais o Espírito de Deus se derrama sobre nós, mais tem para se derramar sobre a igreja. E nós queremos ser vasos cheios de unção, vasos preciosos que estão a derramar, não é isso mesmo? Para destilar, derramar, e esse derramar não é para desperdiçar. Quanto mais nos enchemos de Deus, mais nós derramamos para poder encher as mentes e os corações das pessoas que estão ao nosso redor. Por que não derramar palavras de bênção? Por que não derramar ações das nossas mãos? Por que não derramar de ensinamento, de conhecimento na vida das pessoas? E eu quero dizer uma coisa aqui profeticamente. Eu não sei quantas células que já foram levantadas aqui na igreja, ou nas igrejas que estão visitando. Mas em nome do Senhor Jesus, que cada um de vocês, cada um, porque nós temos homens preciosos aqui, cada um vai ser tão generoso no derramar das vidas, porque haverá multiplicação sem limite em cada célula, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. E aí vocês vão precisar fazer tantos encontros. E aí vem aquela parte que muita gente não gosta, da escola de líderes. E aí, quem é que vai ministrar? Porque já tem tantas aulas, tantas escolas começadas. Quem vai dar aula? E o seu coração vai ser tão generoso que você vai dizer, eu ainda não sei dar aula, mas eu estou pronto para aprender. Eu quero me derramar em muitas vidas para ensinar o caminho do Senhor. Amém, queridos? Para a glória de Deus. E aí nós entramos na quinta qualidade. É uma mulher caprichosa. Ela entrega-se com vontade ao seu trabalho, entrega com alegria, os seus braços são fortes e vigorosos, não fica cansada à toa, tem uma anemia, corre para uma beterraba, come um fígado, come um alimento saudável, mas está sempre pronta para trabalhar, sempre pronta para fazer alguma coisa. E às vezes o que está cansado não é o nosso corpo físico, não é uma anemia, não é um desânimo físico. Muitas vezes nós temos aceitado vozes estranhas. E a voz de Leviatã está muito solta por aí. Qual é a voz de Leviatã? Tentar fazer com que a verdade seja chegada ao nosso ouvido, ao nosso coração, à nossa mente. Uma mentira se põe como verdade. E a verdade se torna uma mentira na nossa vida. O que é que vem sobre a igreja? Desânimo. Desânimo. E aí os pastores, os líderes de célula estão lá ministrando, se gastando, se doando, jejuando, orando e chega, cadê os meus discípulos? As cadeiras continuam vazias, mas esse desânimo não haverá no nosso meio, porque o capricho, o olhar para o Senhor vai nos fazer empenhar braços vigorosos que alcançam a vitória, porque esses braços são os braços do Senhor que levantam a nossa vida. Amém? Cuida do seu corpo, cuida da sua aparência, cuida de você mesmo. A mulher virtuosa, ela é também elegante. Isso não é vaidade. É uma mulher que sabe se posicionar. E uma mulher caprichosa, ela sabe cuidar também para que haja uma boa, uma eficácia no seu caminhar diário. Faça uma caminhada, faça uma ginástica. Mas faça também uma caminhada e uma ginástica espiritual. A palavra de Deus é tão maravilhosa. Ela é tão rica, ela é tão poderosa. De Gênesis a Apocalipse, todos os dias você pode aprender a ter mais capricho com o seu corpo. Aprender a ter mais capricho com a sua casa. Aprender a ter mais capricho com aquele precioso que está te esperando lá em casa. Você que é casada. E sabe você que é solteira? Aquele precioso que você nem sabe o nome ainda. Mas o capricho de estar se preparando como Esther, que ficou mais de ano, se preparando com perfumes, com cremes, com cuidados no cabelo,
se preparando para aquele que ela nem sabia se seria mesmo seu esposo. Guardando para ele. Seja assim. Cuida bem do seu coração. Cuida bem do seu coração espiritual e do seu coração físico. Eu descobri há um tempo atrás que eu tenho que tomar todos os dias um comprimidinho por causa da pressão alta. Nunca imaginava isso na minha vida. Porque até por média de 40 anos a minha pressão era sempre muito baixa. E aí a coisa alterou. Hoje eu estou com 50 e todos os dias um comprimidinho. E cada vez que eu tomo aquele comprimido, eu declaro, eu olho para ele e eu declaro, está findando os seus dias. Está findando os seus dias. Antes eram 100 miligramas pela manhã e 50 à tarde. A médica já me liberou dos 50 da tarde. E eu olho para ele e eu declaro, está findando o seu tempo na minha vida. Mas para isso, o que eu tenho que fazer? Ser caprichosa com a minha alimentação, ser caprichosa, com cuidado. Preciso ter coragem para caminhar, que eu não estou caminhando ainda. Mas, minha amada, cuide de você. Meu marido não merece. Quem é o seu marido primeiro? Qual é o seu primeiro marido? É Jesus, não é? Jesus não merece? Quando você tiver essa convicção, aquele marido que talvez ainda seja um bêbado, que talvez ainda seja um homem cheio de palavrões, aquele marido que talvez ainda seja um homem que você tem vergonha de apresentar para suas vizinhas, para suas colegas, para suas amigas, ele vai ser transformado. Porque você vai se apresentar bela e formosa para ele. Vai ganhar o coração do seu marido. Uma mulher caprichosa ganha o coração do seu marido. Prepare-se para ele, mesmo que pareça que ele não mereça. Mas prepare-se para ele, amém? Sexta qualidade é uma mulher cheia de fé. Nós estamos vivendo um tempo que tem fé para todas as coisas. Mas quando se fala em Deus, mas a médica falou isso. Não, mas sabe, eu fui em tal lugar, eu procurei na internet, eu vi a gravidade da coisa. O que é que Deus diz? O Senhor Jesus levou sobre si. O Senhor Jesus carregou sobre si iniquidade, maldição, enfermidade, doença. Tudo, tudo, tudo. Não tem algo que tem que ficar ali separado entre parênteses, não. É tudo. Então seja uma mulher de fé, uma mulher ousada. Tenho que continuar tomando comprimido até que o médico me libere? Tenho. Mas eu declaro que o Senhor Jesus vai colocar, já colocou a sua mão. E vai chegar o tempo que eu vou ser liberada disso. Vai chegar o tempo que eu vou ver os meus pais, ou os meus filhos, ou é o cônjuge, ou é alguém lá no meu emprego, ou é alguém da minha parentela. Alguém que parece que nem merece mais uma oração. Mas quando eu olho para ele, através dos olhos de Jesus, pela fé essa vida será alcançada e vai ser o melhor discípulo, vai ser aquele que vai ser o seu Boaz, que vai te levar para Jerusalém em nome de Jesus. Esse é o tempo de Sucote. Né? Ontem começou a festa de tabernáculos lá em Jerusalém. Deus sabe do meu coração como eu amo aquela terra, como eu queria estar lá, como eu tenho pedido, meu Deus, coloca um Boaz na minha vida. Ou que eu possa até mesmo ser Boaz na vida de alguém. Deus vai colocar Boaz na sua vida para toda e qualquer situação. Para te dar livramentos nas situações onde parece que só a miséria e a fome. O Senhor vai te fazer vê-lo. Porque você é uma mulher de fé. Eu estou olhando aqui de longe, eu não enxergo direito com os óculos. Mas quando eu olho para vocês, eu não vejo mulheres mesquinhas na fé. Em nome de Jesus, eu contemplo homens e mulheres aqui que olham para a cruz e entenderam que Jesus é que faz todas as coisas. Sabe aquele problema que você deixou lá na sua casa? Então deixa mesmo, não é lá na sua casa não, deixa na cruz agora. Sabe aquela situação complicada? Ninguém está sabendo, nem sua discipuladora. Conta para Jesus agora. Já contei, contou de verdade? Colocando sobre ele. Lançando sobre ele e tomando fé para a sua vida, se apossando mesmo da fé. Eu tenho visto na vida das minhas discípulas como elas têm crescido. Quanto elas têm conquistado. Mas elas vão conquistar mais. Mas eu vou querer só para as minhas discípulas? Não, é para cada uma de vocês. Algumas já vieram falar, né? Que viram a foto que eu coloquei no Facebook. Deus me deu um carro, mas agora eu tenho que dar andamento.
Há muito tempo atrás, os meus discípulos me presentearam com o dinheiro para tirar a carteira. E eu fui vacilando. Deus me deu até o carro agora. E eu vou continuar da maneira que eu estava? Não, eu tenho que ser uma mulher de fé, uma mulher ousada. Medo do trânsito agora já foi para a cruz em nome de Jesus. Seja uma mulher ousada. Qual é a área que te prende? Qual é a área que te dá medo? Qual é a área que rouba a fé na sua vida? É isso aí que você tem que colocar para o Senhor, querida. E a 7ª qualidade dessa mulher preciosa é que ela é uma mulher sábia. O que Salomão esperava dessa mulher? O que será? Provérbios 31, 26, ele declarou: fala com sabedoria e ela ensina com amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Gente, é claro que não existe mulher perfeita. O único que é perfeito é o Senhor. E é claro que nós todas temos as nossas limitações. Nós temos momentos de fraquezas. Nós temos sim. Mas cada momento de fraqueza não é para nos derrotar. Mas é para nos fazer olhar para Jesus e dizer: Senhor, é essa área que eu ainda não tinha percebido. Mais uma vez, toma nas minhas mãos, Senhor. Mais uma vez, meu Deus, me segura pela mão e me ensina o caminho correto. Senhor, eu dei uma vacilada, eu olhei para a direita, olhei para a esquerda e eu perdi o foco. E o Senhor me diz através do teu servo, apóstolo Paulo, olhando para o autor e o consumador da sua fé, meu Deus, me dê sabedoria. E o apóstolo Tiago diz que Deus dá liberalmente, Ele derrama liberalmente sobre aquela que anseia, sobre aquele que anseia por sabedoria. Sabedoria aqui não é apenas inteligência, é saber em todas as áreas. Você tem dificuldade, tem vontade de preparar um prato especial na sua casa, mas é um arraso na cozinha? Peça para Deus, até isso. Eu me lembro de uma irmã, hoje ela já está com Jesus, e ela me dizia, ela falava: Celinha, eu acho tão bom, quando eu converso com Jesus, que às vezes o Joaquim fala: a minha camisa está sem botão. E aí imediatamente eu vou para pregar o botão e de repente quando eu vejo não tem agulha. Mas eu vou: meu Deus, eu estou ficando tão esquecida. Me ajuda a lembrar onde eu pus a minha agulha. E ela disse: não é de ver que o Senhor me mostra onde está a minha agulha. E eu, mesmo com esse óculos, mesmo com esses olhos que estão fraquinhos, eu faço ali, eu prego o botão, porque eu acho tão bom ver o meu marido tão bem vestido e tão bem, nada falta na camisa dele. Sabedoria para tudo, queridas. Para não ser envergonhada e para não fazer envergonhada a sua casa. Uma mulher sábia, da sua boca sai conhecimento e sai inteligência. E ela não permite que os seus ouvidos ouçam algo que vai estrangular a sua alma. A mulher sábia, a mulher virtuosa, ela leva Deus a sério. A mulher sábia, a pérola para o reino de Deus, ela não brinca com as coisas do Senhor, mas ela sabe quem é o seu Deus e ela sabe quem ela é em Deus. Mas ela sabe também o que ela pode se tornar se ela sair da presença do Senhor. Mas para entender um pouquinho mais a respeito dessa mulher sábia, dessa mulher virtuosa, com essa qualidade da sabedoria, nós vamos correr para Tiago 3, de 13 a 17, que nos dá umas coisas lindas, que também está agora entrando no seu coração para nunca mais sair. Você que já tem, tranca a portinha para nunca mais sair. Ela é uma mulher pura. O que é uma mulher pura? É uma mulher que é simples, ela é correta, ela é fiel. Mas também ela é pacífica. Ou seja, ela é mansa, ela é serena, tranquila. Ela é amiga da paz. Ela é uma mulher indulgente. Não fica guardando rancor, mas libera perdão, mesmo sem alguém ter te pedido perdão. Mas ela é uma mulher tratável. Ela é uma mulher plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é uma mulher imparcial, não vive fazendo acepção de pessoas. E ela é uma mulher sem fingimento. Ela sabe a cada dia ser sincera e ela sabe ser honesta consigo mesmo. Porque quem não é honesto consigo mesmo vai ser honesto com os outros e vai ser com Deus. Essa é a mulher sábia. Tiago 3, de 13 a 17. Marque aí na sua Bíblia. E ainda, lá em Gálatas 5, de 16 a 23,
nos faz ver o que é uma mulher virtuosa. Quem é essa mulher, pérola para o reino de Deus? É uma mulher que anda no Espírito. Quem é a mulher que anda no Espírito? É uma mulher carregada de amor. É uma mulher carregada de alegria. É uma mulher carregada de paz. É uma mulher que vive a longanimidade. É uma mulher que tem benignidade no seu viver. É uma mulher cheia de bondade. É uma mulher que é fiel em tudo e para com todos. É uma mulher que carrega mansidão dentro do seu ser. E é uma mulher que tem domínio próprio, que é uma das coisas mais complicadas de se reter. E o Senhor vai te ensinar o autogoverno, que é princípio do eterno. O autogoverno vai vir para fazer você ter o domínio próprio e saber não passar por cima dos princípios de Deus. 8ª qualidade. Ela é uma mulher admirada. Uma mulher admirada. Eu sei que vocês muitas vezes são admiradas. Às vezes a gente sai. Eu tenho uma discípula tão preciosa da 2ª geração. E ela, quando chega na igreja e vê que naquela semana eu não fui na casa dela, porque ela arruma minhas unhas, arruma meu cabelo. E ela me vê lá na igreja, ela olha para mim. E ela me fala, apóstolo, você é o modelo dessas mulheres. Você tem que ser o modelo. Aí eu começo a falar, foi eu correria com ele. Tem desculpa não, apóstolo. Não tem desculpa. Mas quando a gente sai dali, passa um tempinho no calor, com aquele secador, mas a gente sai, olha para as nossas mãozinhas, olha para os nossos pezinhos, olha para o nosso cabelo, e a gente pensa, quando chegar lá, será que meu marido vai convidar para ir tomar um sorvetinho, vai me convidar para sair hoje? Às vezes nem convida, mas só o olharzinho dele brilhando já fala alguma coisa, ou dos filhos, ou dos pais, ou de quem quer que esteja ao nosso redor. Agora, nós não precisamos pensar que a admiração maior é isso. Porque isso, lavou o cabelo, igual o meu, que é cacheadinho. Lavei e acabou a escova. Mas sabe, queridas, o principal é o penteado que o Espírito Santo faz nos cabelos do nosso coração. Estou inventando coisa, né, gente? Mas vocês entenderam. É o tratamento de beleza de Deus para o nosso coração. E isso, ele não invade. Ele não invade. Pode ser que alguém fale, peraí, você vai naquele casamento daquele jeito, vem cá comigo, agarra na sua mão, vem aqui. Olha, eu trouxe aqui, cuida por favor desse cabelo, cuida dessa unha, não me deixe sair daqui sem maquiagem, por favor. Me entrega essa mulher impecável. Foi quase que obrigada, foi arrastada. O Espírito de Deus não faz isso conosco. Ele está batendo na porta do nosso coraçãozinho. Mulher, eu quero entregar. Eu quero fazer desenvolver o fruto do Espírito na sua vida. Mulher, eu quero ver em você a mulher que eu plantei dentro do seu coração no dia que você me recebeu como Senhor e Salvador. E você que está aqui, se você não tem ainda o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dizer que não tem outra solução para a sua vida. A não ser Jesus. A não ser Jesus, tá? Recebi o meu recado. A não ser Jesus. Eu vou correr porque eu tenho que estar lá no encontro para iniciar outra palavra. Mas a próxima qualidade é que ela é desprendida. Ela não para mediante as coisas que, se de repente faz alguma coisa que não pareceu agradável, e alguém vai e comunica com ela, eu não gostei. Mas ela não para mediante aquilo, ela ousa, ela faz de novo, desmancha e faz de novo. A minha irmã é artesã, e eu vejo ali, às vezes ela faz, de repente tem que dar uma retocada. É isso, gente, é de não parar, de não aceitar se o outro veio e criticou. Uma mulher desprendida diante das afrontas, das intempéries. Chegou um discípulo novo na célula, traz uma afronta com um olhar, e aí de repente mostra que você, parece que você não serve para ser discipulador dessa pessoa. Mas você vai ser a melhor discipuladora dessa terra, porque você olha para Jesus. E em Jesus essa pessoa vai chegar e vai dizer, me perdoa, porque você sim é minha pastora, é meu pastor. E eu recebo o seu toque de vida sobre a minha vida, porque através da sua vida eu recebi cura e libertação. E o último, ela é uma mulher confiável. Uma mulher confiável. Na palavra diz que o coração do seu marido confia nela. Quero te dizer que o coração de Deus confia em você.
O coração do Eterno confia em você. E nós vamos encerrar clamando ao Senhor. Se alguma dessas áreas você percebeu, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu não vivo isso, não estou vivendo aquilo. Mas eu quero, Senhor. Esse eu quero significa eu tomo uma decisão. Eu já ouvi tantas coisas, meu Deus, que me fizeram deixar de lado. Eu já ouvi tantas coisas, meu Deus, que já me fizeram ter até vontade de que meu marido morra. Eu já ouvi mulheres falando isso, gente. Mulheres que desejaram até mesmo que a sua família não existisse mais. Mas eu quero dizer, se alguém entre nós um dia pensou esse tipo de coisa, que o patrão não exista mais, que fulano, que ciclano. Mas eu quero te dizer que diante dessa prova, se a gente não vencer, outras provas virão. E virão mais fortes. Mas você vai vencer isso agora na sua alma. Você é pérola para o reino de Deus. Você é uma mulher sábia. Você é uma edificadora do seu lar. Você é uma construtora do seu lar. E se alguma dessas coisas você tem falhado, você não tem conseguido sucesso, a palavra continua sendo a mesma palavra que você recebeu lá no seu encontro com Deus, que é a chave de tudo. Arrependimento. Mediante o arrependimento, o Senhor vem com tudo que Ele tem para nós. Quando nós nos arrependemos, estão vendo aqui tantos presentes lindos? Ele vem com tantos presentes e Ele começa a derramar presentes. E nós vamos agora dizer para o Senhor aquilo que nós nos arrependemos de não ter guardado no nosso coração, mas que Ele quer derramar de novo na nossa vida. Amém? Você pode ficar do jeito que você quiser. Sentada, ajoelhada, jogada no chão. Se abandone nos braços do Eterno nesse momento. Oh, Espírito Santo do Senhor. O maior triunfo de uma mulher, meu Deus, é reconhecer que ela é, mas ela precisa ser muito mais no Senhor. O maior triunfo de uma mulher, meu Deus, é saber que mesmo ela possuindo tantas virtudes, tantos valores, mas, meu Deus, o que mais deve, Senhor, priorizar no seu coração, na sua mente, a cada momento, é que ela, ao olhar para o Senhor, ela não vai querer se esconder, como foi lá no Éden, meu Deus, com Adão e com Eva, que se esconderam envergonhados. Oh Deus, porque hoje nós sabemos que diante do novo e vivo caminho, foi rasgado o véu e foi dado, meu Deus, o decreto para que pudéssemos entrar diante do trono da graça, para clamar, meu Deus, para que sejamos uma mulher edificadora, uma mulher sábia, uma mulher